Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cast! Meu nome é Hugo Carvalho. Meu nome é Felipe Canazaro. Meu nome é Leandro Rosadas e nesse Rosadas Cast a gente vai falar sobre operação de padaria. Uma das coisas que as pessoas mais gostam, porque não tem como você entrar no mercado, é aquele cheirinho de pão te buscar lá na frente. Toda vez que eu fazia operação de padaria, gente, eu me lembro de uma loja que eu fui, eu ganhei 4 quilos. Porque eu tinha que provar os produtos novos que ele tá desenvolvendo. Nossa, mas também deve ser um trabalho tão ruim. É horrível. E pior que eu gosto, cara, padaria arrebenta comigo, é uma droga. É, até porque a gente fala padaria, mas não é só pão, né? Tem bolo, tem de tudo, Isso, torta, salgado. Pudim, sobremesas. É pudim. Gente, padaria É vida. É É vida, isso. não Pudim. tem como. Dieta não tem dieta que segure, já começa Não por aí, tem. tá? Porque Pudim. pudim. Alguém disse pudim? É, Alguém disse pudim. Não, mas o setor de padaria ele é um setor que você come primeiro pelos olhos, né? Lembra bastante hortifruti. Mas você olha ali aquele pãozinho fresquinho. Tem técnicas que a gente pode fazer para aproveitar esse gatilho, né? Que a pessoa da gula, né? Que a pessoa passa e olha. Tem promoções e coisas que a gente pode fazer aproveitando disso, não tem? Tem. Cara, a padaria, por exemplo, para melhorar a operação dela, uma das coisas que o cara tinha que fazer é entender que ele precisa comer todo dia. Isso faz parte da rotina, né? A pessoa que for aparecer na rede social, todo dia tem que comer. O que ela comer, vende. O que ela comer, vende. O que ela comer, vende. Simples. Tudo que ela botar para comer. O que a gente tem hoje que tá encalhado? Bolo. Come bolo, vende. O que tem encalhado hoje? Bomba de chocolate. Come bomba, vende. O que ela comer, vende. Vale a pena também fazer, por exemplo, cada dia da semana um produto em destaque, tipo pão francês hoje em promoção. Hoje são bolos em promoção. Seguindo essa mesma lógica, mas cada dia um setor diferente ou dar um tempo maior. A minha recomendação é o seguinte: faça a promoção, por exemplo, de pão francês uma vez por semana com o objetivo de viciar a pessoa no seu pão francês. Então, aquele dia não é um dia... Bota o pão francês no custo, bota o pão francês R$2 mais barato que o concorrente. Que é pra quê? É pra você, a pessoa provar o pão. Provou o pão, meu filho. Já era. Não tem como. Você gostou. Mas eu preciso necessariamente, além do pão, colocar um outro item. Calma, deixa eu molhar o bico. Relaxa. Calma o coração. Eu Tá muito nervoso. agora, porque a pessoa quando não come... Não, porque falou de padaria, o shape não tem nem o que discutir aqui. É com a gente mesmo. Espero que eu chegue no final do ano com... Vocês vão acompanhando o Rosadas Cast. Se eu for emagrecendo é porque o shape foi melhorando. Olha se não é porque a padaria tava muito boa. Isso. Isso acontece ou também. eu parei de visitar as padarias. Olha só tô rindo agora só na carne, que proteína. Dieta que é só de carne, né? Ó, ponto importante. As outras coisas você tem que fazer, mas você faz via festival. O que são festivais? Inclusive, se você quiser, tem um podcast que a gente só falou de festival. É aqui, John, não é ali? Então tem um podcast que a gente só falou de festival, que é aqui, ó. Pega, assiste que vocês vão gostar pra caramba. Mas basicamente, como é que funciona? Eu escolho festivais e aí nesse dia é o dia que eu vou aumentar os sabores, ou vou aumentar a variedade desse produto que eu vou fazer no festival. Por exemplo, eu faço normalmente 3 bolinhos daquele seco. Por exemplo, milho, aipim e pamonha. Isso. Aí no dia do festival de bolo, eu vou fazer milho, aipim, pamonha, aí eu vou fazer coco, laranja, chocolate, cenoura com chocolate, laranja, banana, vou fazer de banana, limão, e aí só de baunilha. Aí vai ter uma variedade maior. Aumenta bastante, né? Isso, aí o cara vai provar o produto e fala assim, nossa, que bom. Só que no dia a dia não tem, isso é só no dia de festival. Então no dia de festival eu aumento o mix daqueles produtos. Então, é um festival não porque eu estou baixando o preço, sim porque eu estou aumentando o mix, tem uma variedade maior naquele dia. Ponto importante para vocês saberem. Você também pode, por exemplo, para melhorar a sua operação, tira amanhã, faz isso amanhã, tá? Presta atenção. Amanhã você vai fazer o seguinte. Presta atenção. Amanhã você vai fazer o seguinte. Amanhã você vai pegar... sua lista de produtos mais vendidos da padaria. Olha quais são os produtos mais vendidos da padaria. Primeiro é pão francês, está tudo bem, aceita que dói menos. Mas vamos dizer que o segundo produto seja sonho. O que você vai fazer? Você vai pegar sonho e vai passar a fazer mais variedade de sonho. Entendi.
Porque ele já é um produto que tem fluxo de gente para comprar. Então você pega ali seus 10 itens, 15 itens mais vendidos de padaria. E uma das ações que você pode fazer é aumentar os sabores daqueles itens que você já tem uma venda boa. Eu tenho uma venda boa de sonho, aumento os sabores. Aí eu vou vender muito mais. Eu tenho uma venda boa de bolo, aumento os sabores. Eu tenho uma venda muito mais. Então, isso é uma maneira de você trabalhar e aumentar ainda mais a venda da tua padaria. Então é uma sacada e tem tudo a ver com operação, análise dos números para poder vender mais. Dica de milhões, porque agora, meu amigo, se você não começar a melhorar o teu mix de produto da padaria para fazer mais dinheiro... E dá menos trabalho eu produzir, né, mais sabores de sonho do que eu fazer outro produto. Porque a massa é igual, o produto é igual, eu só vou trocar o recheio. Agora eu tenho uma dúvida. Isso é muito comum em ver, pelo menos aqui na padaria no Rio, eu já vi também no Nordeste, aqueles biscoitinhos, manteigado, tal, aquele de goiabinha, tem uma variedade muito grande. Mas aquilo ali dá dinheiro? Dá muito. Tudo de padaria dá dinheiro. As margens de padaria são de 50% para cima. Margem, não markup. Markup é 100, 200, 300, 400. Nossa. Ou seja, as margens de padaria são 50, 60. Mas isso sendo produção da casa ou terceirizado? Da casa. Da casa. Ah, tá. O terceirizado não necessariamente. O terceirizado, aquele biscoitinho ali, dá entre 40% a 50%. Ou seja, dá entre 60% a 100% do valor de custo dele, como se fosse markup. Margem dá entre 40% e 50%. Mas se eu tenho uma padaria pequena e eu não consigo fazer uma variedade muito grande, ou tenho pouca gente, ou tenho uma padaria pequena, vale a pena terceirizar algumas coisas para poder aumentar o mix e trazer pessoa para loja? Rapaz, eu vi a produção em padaria de 3x2. 3x2 são 6 metros quadrados de padaria. É um 6 metros quadrados de padaria é até grande, porque eu acho que é o tamanho dessa sala aqui que a gente está, do meu escritório. Só que não leva em consideração Só equipamentos uma da sala. padaria, forno ligado. É isso, então. Mas nego trabalha desse jeito. Eu já vi nego trabalhar em 3x1. Nossa. Cara, 3x1 é uma coisa aquilo ali, assim. Um quadradinho. E um corredor. É um quadradinho, assim. É muito pequeno. Mas nego dá um jeito, né? Dificilmente, porque o espaço de produção normalmente não é um espaço grande. Dentro de mercado. A padaria já deixa um espaço maior pro padeiro trabalhar. Então dá para fazer sim. Mas se você não tiver nada, por exemplo, não tem padaria, quer implementar. Cara, você pode começar com pão congelado e depois vir fazendo. Isso agora. Você ia perguntar sobre pão congelado. Exato. Se vale a pena ou não botar pão congelado e se eu preciso ter algum treinamento especial para isso ou se é extremamente fácil. Como é que funciona a prática? Se a pessoa pegar o custo da produção, custo do pão, ele vai ver que é melhor ele fabricar o pão. Porém, a maioria dos donos de mercado e padaria não faz o custo de produzir o pão. Porque o pão não é só a farinha, não é só os produtos para produzir o pão. O pão, ele tem mão de obra parada fazendo, ele tem equipamento, tem um monte de coisa. E aí tudo isso, quando você bota na ponta do lápis, muitas das vezes sai muito próximo à margem de lucro que você tem no pão congelado que você tem no pão normal. E qual é o problema? Não necessariamente fica com o mesmo padrão e você é difícil demais ter mão de obra de padaria. Difícil demais. Inclusive, se você não sabe como treinar um funcionário de padaria, tem problema para treinar, eu tenho um treinamento chamado Escola de Supermercados, que a gente treina todo mundo da padaria. Tá? E o preço da Escola de Supermercado é muito barato, que é um valor barato demais para você gasta em torno de R$10 por dia, sei lá, para treinar cada funcionário. Então é muito barato, você paga uma mensalidade lá para você treinar o teu time inteiro, quantas pessoas você quiser. E aí na padaria tem um treinamento da Jéssica Lopes de padaria na Escola de Supermercado que ensina passo a passo para o cara fazer tudo com padaria. Mas basicamente esse profissional é muito difícil de achar. Então o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer com que esse profissional de padaria, confeitaria, o salgadeiro, eu tenho que botar essa pessoa aqui ocupada produzindo produto com valor agregado alto. Por exemplo, vou vender um pão. Quanto custa o quilo do pão? O quilo do pão custa, sei lá, 10, 12, 15 reais. Quanto custa o quilo de um sonho, por exemplo? O quilo do sonho já custa mais caro do que o quilo do pão. Vai custar 19, 20 e pouco. Então, cada coisa que você for fazendo, o custo de produzir aquilo é muito bom. Então, você prefere que um cara esteja produzindo coisa que vende 10, 12, 15 reais o quilo ou coisa que vende 20, 30 reais o quilo?
É a mesma hora de produção. Então eu prefiro que ele produza coisas que tenham um valor agregado necessariamente mais alto. Especificamente na parte de produção, você falou, o cara que eu posso produzir um produto mais caro, um produto que dá menos lucro, mas tem maior giro. Tem essas duas vertentes, né? Vende mais o que dá mais lucro. Mas além disso, eu tenho a questão de custo-benefício. Tipo, o cara que faz o salgado, ele também faz o doce e eu tenho os ajudantes lá que faz o pão. Então o ajudante fazendo pão não sai tão caro. Mas eu tendo esse cara que é mais caro para só fazer só o bolo ou só o salgado, não sairia caro? Custo-benefício não vale a pena ou não? Não sai caro. Não sai caro? Não. Isso se ele souber produzir também A métrica é cada profissional dentro da tua padaria tem que vender, tem que gerar de venda. É 16.800, isso a gente está gravando esse vídeo em 2023, tem que gerar 16.800 de faturamento por pessoa dentro da padaria. Não de atendente, é produção. Tá. Isso que eu ia perguntar. E é 16.800 de venda de produto de produção. Tá? É porque é comum você ver pessoas paradas só para atender bandejado, cortar. Não. Cada profissional tem que produzir 30 variedades diárias. Isso eu não sabia, essa métrica. Cada profissional, o ideal, né? Mas boa parte das pessoas não consegue chegar nessa métrica. Entendi. 30 variedades. Por quê? Porque uma mesma massa produz várias variedades de produto. Eu não preciso ter... A massa do pão doce dá para fazer vários pães diferentes. Exato. Então, por isso que a mesma massa pode fazer... Então, ele pode fazer várias variedades. E padaria é muito mais sobre variedade do que sobre quantidade. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho um só tipo de produto na padaria, o cara comprou aquele produto e acabou. Se eu tenho uma variedade de produto, normalmente as pessoas levam vários produtos da padaria. Nossa, sim. Eu falo por experiência própria mesmo. Eu vou lá comprar um pãozinho francês, aí tem um sonho, aí aquele pão francês puxa um donuts, aí vê o bolinho ali, um bolinho pro lanche da tarde, né? Vou levar o bolinho. E nessa você nunca compra uma coisa só dentro da padaria. Impossível, gente. A compra que ia sair R$5 virou 20. Não, esquece. Você vai pra padaria não com dinheiro contado, que não dá não. Então, isso é uma das coisas que funciona e por isso tem que ter esse nível de produção aí para poder dar certo. Existe uma métrica dentro da padaria que fala se vale mais a pena focar em produtos doces ou salgados ou não tem? Vou te dizer. Qual é a métrica? O concorrente. O que você tem que olhar? Aonde o meu concorrente é bom? Ele é referência? Ele é referência. Vamos dizer que ele seja referência em salgado. O que eu vou fazer? Vou ser o melhor do doce. Vai no contra... Porque se eu for atrás da mesma coisa que ele está fazendo, eu estou disputando com ele na mesma área dele. Quando eu vou para o doce, eu posso me tornar referência no doce, que ele é ruim, eu me torno referência no doce, e aí depois eu vou melhorar também, né? Virar referência no salgado. Mas você ataca primeiro onde está o lado frágil dele. Isso a gente inclusive aprende nas artes marciais. Uma pessoa muito alta normalmente tem as pernas mais frágeis. Uma pessoa muito baixa, a altura dela acaba sendo uma desvantagem para eu poder atingir ela. Então, você ataca onde é o problema, onde é o ponto fraco daquela pessoa. Então, se o concorrente está tentando te acabar, o concorrente desleal, você vai onde é o ponto fraco dele, se torna referência no ponto fraco dele, para daí sim você atacar o ponto forte. Isso na padaria funciona demais. Senão você fica disputando ali de forma que na maior parte das vezes você sai perdedor. E isso também entra uma outra coisa que eu queria perguntar. Como que a pessoa pode fazer? Porque às vezes o cara até tem uma padaria boa, né? Tem espaço, tem um expositor legal, o produto é bonito. Mas como que o dono do supermercado ou o padeiro pode fazer o controle de qualidade do produto que está indo para a exposição? Por quê? Muitas das vezes a padaria é linda. É um sonho. Parece que foi pintado a comida que está ali. Só que, você vai comer aquele sonho, tá duro, irmão. Tá horrível. Só de bom só tem o recheio que é doce, porque o pão mesmo parece um bloquinho de concreto. Então, durante a produção na padaria, você o tempo inteiro está provando produto. O tempo inteiro você está vendo textura de massa. O tempo inteiro você está provando recheio. Porque senão é um produto de consumo imediato, né? Você não pode deixar aquele negócio ficar ali, estragar e tudo mais. Então você está o tempo inteiro olhando. Inclusive, por exemplo, quero achar um produto vencido. Onde eu vou? Na padaria. 90% de chance de você achar. Porque as pessoas não olham. Qual o segundo lugar que eu acho produto vencido? Vou no laticínio. E aí no laticínio eu já vou em ver todos os produtos que tem menor giro. Eu normalmente tenho produto vencido.
Então, eu não preciso ser expert de supermercado. É só ir nesses 2 setores eu acho que o produto vencido. Certo, 100% de certeza. Nessa organização ali, porque, assim, como consumidor, né, a gente vai num lugar, se você compra um sonho que está extremamente bonito ali e morde, e aquilo não tá bom, pô, pra você voltar a experimentar de novo é muito difícil, porque já ficou aquilo na tua cabeça de que não vale a pena. Não, pode já manchou a imagem que você tem naquela padaria perfeita. Então, não, mas você fica só bonito. Lá próximo do escritório tem uma padaria que os produtos são lindos. Mas você já comeu? Já. Não tem gosto em nada. Já, é só bonito. Aí você nunca mais compra. Então você tem que, na hora que a gente fala de produção de padaria, eu tenho que preocupar com 2 coisas. Primeiro, um bom acabamento de produto, ele tem que estar bonito, atrativo. Tem que salivar. E na hora que eu morder, tem que ser bom. E aí que você começa a entender um ponto da padaria. Padaria não vende por preço. O que significa isso? Você tem que trabalhar com produtos de qualidade na padaria. Se você trabalhar com produtos de baixa qualidade para tentar ter ganho de custo, você tende a ter sabores ruins. Se você trabalhar com uma mussarela vagabundona, o sabor do produto que se vai sair com aquela mussarela não vai sair bom. Então você tem que trabalhar com produto de qualidade. Tá, por exemplo, você vai comer qualquer coisa com chocolate. Eu já cansei de fazer isso, né? E eu sou o cara que gosta de chocolate. Você vai comer qualquer coisa com chocolate de padaria. Muitas vezes o produto tá ruim porque o chocolate é de baixa qualidade. Então, se o cara trabalhar chocolate de mais boa qualidade, cara, se o troço tem 75% de margem, não markup, ou seja, se o troço tem 300%, 400% de markup sobre o custo, porra, pra que eu vou trabalhar com produto de baixa qualidade, cara? Trabalha com produto de qualidade melhor, dá retorno, vai funcionar. Até porque se o cara leva mais, você vai ganhar mais de qualquer forma. É óbvio. Ou se ele compra mais vezes, né? Ele pode não comprar muito em quantidade, mas agora, ele vai lá toda semana, 3 vezes na semana. Uma coisa que não é tão comum, mas depende muito da área onde você vai ver, né? Mas eu já vi muito lanchonete na padaria. Isso funciona? Funciona. Mas é um atrativo a mais ou é só um negócio à parte dentro da padaria? Você pode colocar, mas aí começa a ter vários problemas, né? Isso já Primeiro como é que eu recebo da lanchonete? Eu ia perguntar isso agora. Vale a pena ter um PDV? Para ter uma lanchonete, você tem que ter um PDV na lanchonete. Ou tudo que vender o teu mercado tem que ter comanda. Que aí torna um negócio mais complicado. Então, normalmente, o nego bota um PDV, bota um caixa ali na lanchonete para a pessoa pagar na hora. Então a pessoa faz o principalmente quando tem salgado, doce, a pessoa vai lá com e aí você pode fazer pizza na hora pro cara, você pode fazer sanduíche na hora pro cara, você pode fazer um pão com manteiga pro cara na hora, na chapa, você pode fazer um pão com ovo. Às vezes a pessoa pede lá um cafezinho, pão com ovo. Ou então vai ao... E em São Paulo, por exemplo, é muito comum das pessoas em São Paulo, elas tomam café na padaria. Elas não tomam café em casa. Inclusive, quando eu fui lá, e os cafés são lindos, assim, a variedade... Desenhado. A variedade é aquelas variedades, você vai nesses hotéis de luxo, bom, com café da manhã, com um monte de coisa, essas padarias tudo tem esse café da manhã super forte. Self-service e tal, o cara paga por quilo, e é top. Isso é muito maneiro, porque muita gente pensa que na maioria das vezes... Você transforma aquela visita num evento, né? E aquilo dali, às vezes, o cara começa o dia, ele quer um café da manhã reforçado, aí ele, passa ali na padaria, olha aquilo dali, me vê um café em alguma coisa. Mas não é todos os lugares que isso funciona. Para funcionar, a sua loja tem que ter um fluxo grande de pessoas na parte da manhã, na parte da tarde, seja lá que hora for, ou a sua loja estar num bom ponto comercial com um fluxo grande de pessoas. Pode ser que você bote lanchonete, se a tua loja não tem fluxo de pessoa, não vai adiantar. Não vai rodar. Agora, tocando no assunto do fluxo, né? E ele também falou questão de produção mais cedo. A gente já falou que tem que ter qualidade, tudo bem. Mas eu já vi muito acontecer de chegar na padaria, em horário de pico, normalmente, não tem pão, ou tem pão pra caraca e aquele pão dormido já. O pão já tá duro. Então, como que a pessoa que está tomando conta ali, né, o gerente, responsável, enfim, que ele controla isso de forma que eu não deixe de atender meus clientes e consiga atender com a qualidade. Então, porque a maior parte das pessoas não tem gestão na padaria. O que você precisa fazer? Que horas são os picos da loja? De 10 a meio-dia? De 4 às 6? De 5 às 7? Beleza, eu tenho os horários de pico. Quando entra em horário de pico, cada 15 minutos tem fornada, pô. Entendi. E o horário
Que não é pico, já diminui. No horário que não é pico, você vai ter fornada a cada 30, a cada 40, a cada hora. Por quê? Porque o pão se mantém fresco e óbvio, né? Você não vai ficar fazendo fornado o tempo inteiro porque não tem volume. Mas aí você pode organizar as fornadas de pão para isso. E o desperdício? De pão? É. Nada se cria, tudo se transforma. O pão se transforma em quase tudo. O pão por exemplo, duro vira farinha de rosca, vira torrada colorida, vira torrada com manteiga e orégano. Nossa, que é bom demais. É bom demais, né? É bom demais. Vira tudo que você possa imaginar. Por isso é bom. Padaria é um daqueles setores que lembra o hortifruti no fato de que sempre dá pra aproveitar, né? Sim. Você pega ali o laticínio, aí você, sei lá, prepara já uma pizza, pega o negócio ali, já prepara um lanche. Então, se você fizer a padaria direito, dá muito resultado. E vou ser muito honesto, tá? Com esse avanço estratosférico dos atacarejos no Brasil inteiro. Tá abrindo bastante, né? Eu vejo a padaria como o setor de diferenciação, mais do que qualquer outro. Mais do que hortifruti, não é o setor açougue. que vai te dar volume. Não é o setor que você vai ficar rico, mas é o setor que vai te dar fidelidade. Nossa, é o setor que vai te dar fidelidade e diferenciação em relação à concorrência. Não, durante anos lá na Pedra, por exemplo, eu comprei sempre em uma padaria. Uma, durante muitos anos. Porque eu chegava, o pão era bom, não tinha uma variedade muito grande, mas o pão era bom. E eu comprava só lá. Até que abriu uma outra e a gente foi experimentar. Você deixa automaticamente de ir naquele outro, porque você, vou comprar o pão, traz um leite, traz um negocinho, aí tu já traz no mesmo lugar. Então, hoje em dia tem muito tempo que eu não vou, então quando você fica fiel naquela padaria, entra naquele mercado e é muito bem atendido, fica fiel naquele lugar, você começa a esquecer os outros para focar só ali. Você prefere lá, não você prefere, seja mais longe, porque é mais longe. Eu tenho um exemplo desse também. Vai lá. Bom. Por isso que as padarias que são padarias, se não produzem uma variedade muito boa para reter cliente, meu filho, são engolidas pelos mercados. Mas aquelas também fidelizam mesmo. Não, aí você só vai ali. Então, é o que ele tá, o exemplo que ele deu. E padaria é viciante. Exato. Olha só, o pão é quase cocaína. E é sério. E é sério. Se você come, você vicia e ali tu fica preso. É quase igual cigarro. Pegou o gosto, você não consegue mais largar. Então, o exemplo que ele deu de fidelizar... Fica doce, fica salgado, você não enjoa. Porque você quer esse exemplo que você deu especificamente, eu posso relacionar, acho que todo mundo tem uma história de padaria, né? Mas, tipo assim, lá perto de casa, lá onde eu morei, em Bangu, cara, tem uma padaria específica no Sandar, que, cara, minha mãe mora lá, há 18 anos, quase 20. Há 18 anos, quase 20, a gente come lá. Eu me mudei, e perto de onde eu moro, eu não tenho o hábito de consumir pão, porque não é tão bom quanto o de lá. A minha irmã se mudou pra Bahia. E quando ela visita a gente, ela só compra lá. Ou seja, já se passou quase 2 décadas e de alguma forma, com cocaína, o pão eles conseguiram, fazer uma marca na família que, todo mundo, até as visitas, só gostam de consumir o pão de lá. É absurdo, é surreal. Entendeu o que eu falei de fidelidade? 20 anos, quase 20 anos. Só que a padaria não é um setor que está no radar dos donos do supermercado. Não. Não tá. Deveria, porque pelo que você já explicou, a margem é muito boa, a variedade de produto é fácil de criar um mix, porque as massas são próximas, né? Então o cara tá marcando bobeira. Tá marcando muito bobeira, né? É só perder dinheiro. E a pergunta vale a pena realmente parar para investir em padaria? E a resposta é sim. Agora, você tem que primeiro aprender a produzir para depois gastar dinheiro com o equipamento. Porque, cara, para você montar uma padaria, você gasta uns 300 conto, facinho. Nossa. 300 mil você gasta facinho para montar a padaria. Então, mas você pode fazer quase tudo da padaria sem precisar ter equipamento industrial. Sem precisar ter equipamento industrial. Porém, quando a tua padaria vai andando, você vai acabar tendo que escalar e comprar coisa para você poder produzir num volume maior. Mas, cara, no início, a padaria é mão, munheca e poucos equipamentos, praticamente quase no industrial, e dá para produzir. O equipamento industrial mais importante seria o forno mesmo?
o primeiro, assim? Tem forno, tem climática, tem várias coisas. As empresas de pão de fermentação depende da batedeira também. Isso, por exemplo, a gente recomenda a Marquespan, tá? Se vocês quiserem, eu vou deixar o contato da Marquespan aqui embaixo. Ela não atende ainda o Brasil todo, eu estou brigando com eles o tempo inteiro por isso. Mas está aqui, ó, aqui embaixo o contato deles, entra em contato com eles para ver se eles atendem na tua região. E aí, basicamente, o que acontece? A Marquespan dá forno, climática e as grades onde você bota para o pão descansar. Além disso, ela dá os freezer, porque para você não botar o pão em qualquer lugar, para ele manter a temperatura certa que tem que ficar. Você acha que deu todo o meio para produzir. É isso. Basta você fazer. E eles ainda treinam você para poder fazer. Então, se você hoje não tem mão de obra, quem vai fazer, isso pode ser um começo muito bom para você fazer. Por exemplo, começa uma padaria, eu só tenho que comprar um expositor de pão. O resto, ela me dá tudo. E eu não preciso ter mais nada. Você tem, dependendo da mesa de inox para fazer as coisas. E só. E boa vontade. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. É muito comum a gente ver autosservice na padaria e tal. E tem gente que prefere que a pessoa vá lá e pegue. Na prática, o que dá mais resultado? O que faz aumentar a venda? O que dá mais resultado e é o mais barato é você se servir. Ok. Porque eu não tenho alguém parado lá fazendo nada servindo a pessoa. Mas você pode ter gente atendendo. Mas se a pessoa se servir, é mais barato, mais rápido para todo mundo. Agora, a pandemia ensinou a gente uma outra coisa, que a gente foi obrigado a servir todo mundo porque as pessoas ficavam com medo da pessoa que está cuspindo no pão. Máscara. O medo do contato, né? Então, assim, mas pro mercado, pra loja, é melhor que a pessoa se sirva. Agora, eu vejo hoje, pro cliente, eu acho que o atendimento, esse contato próximo, pessoal, eu acho que faz diferença. Assim. Faz a diferença, não. Você acaba conversando com a pessoa aproveita e já oferece. Não quer a mortadela? Não, tem aqui, acabei de cortar. Fica parecido com o cara do açougue. Às vezes você vai lá toda vez. Ô, seu Zé, me vê aquele quilo de sem moído, por favor? Então, você já vai pedindo, o cara já te conhece, né? É isso. Exatamente. Ao mesmo tempo, só para não perder o fio da meada, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão do autoatendimento, existem, não necessariamente igual a isso, mas existem muitos erros recorrentes dentro da padaria, com questão não só de atendimento, de organização, que são aqueles principais problemas que quase toda padaria teve ou vai ter. Né? Você teria alguns erros para poder apontar? Porque pérolas da padaria. Com certeza você que está ouvindo, depois dá uma olhada que provavelmente um desses você vai ter que corrigir. Então, você tem algumas dicas? Tem vários. A primeira um balcão vazio não vende. E quase todas as padarias eu vou e o balcão está vazio. Então, enche o balcão, pelo amor de Deus. Eu fui e tudo que você puder botar na linha de visão vende mais. Tudo que você colocar em mesa vende. Não me pergunta, mas se eu pego uma mesa como essa aqui e boto o pão em cima da mesa, vende 3 vezes mais do que se eu botar ele no expositor boladão caro da porra. É a mesa, porque parece que o negócio tá fresco, acabou de sair, remete ao café da manhã. Bota na mesa. Que na sexta e na mesa. Gente, eu já testei umas 400 vezes. É teste, é mesa. Botou em cima da mesa, vende mais. Então para de ficar gastando dinheiro com expositor caro de padaria e bota a mesa que você vai vender muito mais do que qualquer um. A outra coisa importante que eu vejo muito como eu disse, não ter produto. Padaria perde-se venda o tempo inteiro por falta de produto. Quer ver? Olha aqui pra mim. Escreve aí no chat aí, escreve aqui embaixo no comentário. Deixa a carapuça cair, seja honesto com você e comigo. Todo dia de manhã, quando você levanta a porta e fala assim, bom dia, meu cliente, estou abrindo agora. Você olha para a tua padaria, tem tudo que você produz lá de manhã cedo? Não precisa responder, eu sei que é não. E aí, sabe quanto que perde venda? 40%. Nossa. Quanto você vende na padaria, adiciona 40% se você conseguir ter produto de manhã. Cara, os produtos da padaria só sai meio-dia, 1h. Não, e tem gente que faz cedo, detalhe. Né? Aí sai meio-dia, 1h. Eles vendem tudo e de manhã cedo não tem produto. Imagina se tivesse. Aí produz tudo, sai meio-dia, 1h, produz o produto e de manhã cedo não tem nada. Você entende que isso parece que não faz sentido? Se eu produzo tudo, acaba tudo e no dia seguinte não tem produto para vender, o que está acontecendo? Eu tinha que fazer o quê?
aumentar a produção na padaria. Mas eu acho que ninguém tá nem vendo. Não, e acompanhar, né? Porque a pessoa não acompanha. As pessoas não estão nem vendo. Às vezes. Ela só vive mais um dia. O dono do supermercado. Agora ele vai olhar. Porque ele vai ver esse podcast. Mas ele nem olha. Ele não olha. Passa batidaço. Mas se deixar, a gente vai Sabe por que eu sei que não olha? Por exemplo, o que um padeiro, confeiteiro tem que produzir todo dia? Pão francês. Massa, né? Ele não tem pré-definido a lista de produção. O Felipe, por exemplo, é engenheiro de produção. Cara, eu não posso começar uma produção sem ter a demanda de produção que eu vou ter que fazer. Não, ele faz o que dá na telha. Ele faz o que dá na telha. Hoje então, tem dia que tem bolo de pamonha, tem dia que não tem dia que tem sonho, tem dia que não tem. E na época da consultoria a gente fazia muito isso. Quando a gente ia fazer o controle de produção, normalmente é a hora que o padeiro chiava. Porque você está se metendo na área dele, né? No terreno dele, ele fala assim, cara, não produz isso que não vende. Não, mas eu sempre viro esse jeito. Tá, você está jogando isso aqui tudo fora. Produz, tipo, 3 bolos desses. Ele nem viu. Mas 3 bolos desses. Aí lá vendia, tipo, 1. Na semana toda. 1. E aí queria produzir 10 daquele bolo que não vendia. Agora faz 20 desse aqui. Mas esse não vende. Aí, pum. Mas é porque ele não. Normalmente a gente não tem. E detalhe, para você descobrir o que vende de verdade na padaria, porque tem que ter muita ruptura. Você tem que pegar e produzir muito. Produzir excesso. Aí você vai ver quanto vende. Tem que fazer isso vários dias. Exato. Para você ver quanto vende. A gente acompanhou por quase 90 dias direto. E aí o cara descobriu que ele vendia, sei lá, 1 bolo por semana, 2 bolos por semana. E quando a gente estendeu a padaria, foi para 15, 20, 30 bolos. Só que ele não vendia 30 bolos porque não tinha. Cara, por que não vende? Porque não tem. Se não tem, não vende. Eu acho que as pessoas acham que supermercado é empresa de serviço. Não é. Se não tem um produto, não vai vender. Por que minha padaria não está vendendo? Tem produto? Se não tem, não vai vender. Não tem como ter milagre. Eu vou orar a Deus, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Não adianta, porque se não tiver produto, Jesus Cristo faz o milagre. Bota a pessoa lá dentro. E ela entra e não compra. Por quê? Porque a parte dele ele já fez, né? Agora tem você fazer isso. Eu vejo as pessoas, inclusive, usando a fé para melhorar as próprias vidas. E tá tudo bem. E digo que muitas vezes funciona. Só que não adianta nada você pedir a pessoa entrar e você não tem o produto para poder dar para a pessoa. Então não vai vender. Uma coisa que sempre me... Calma aí. Uma coisa que muito acontece é que eu vejo bastante algumas padarias de bairro, padarias de dentro de supermercado, não só padaria, né? Mas padarias de dentro de supermercado que tem uma parte de encomenda. Vale a pena trabalhar com encomenda? Caramba. Tipo, para bolo de aniversário, cento de doce. Um bolo de aniversário sai por R$300, R$200, dependendo do tamanho do bolo. R$400. Se você for fazer um bolo grande, o cara pedir para botar o nome da pessoa. E é o mesmo padeiro, o mesmo confeiteiro, o dinheiro só aumenta. Então, assim, você pode trabalhar com encomenda de bolo, encomenda de várias coisas. O cara vai fazer uma festa. Você pode produzir os salgadinhos, as coisas para ele. Funciona pra caramba. Só que, primeiro, tem que ter uma placa divulgando isso. E você tem que usar nas redes sociais, aceita encomenda de produção de padaria para festas, para eventos. E, claro, né, você tem que conseguir entregar, né, que é outro ponto. Agora, uma última dúvida que eu tenho produção de material integral, light, diet, zero açúcar, a parte mais saudável. Vale a pena ter? Vale. Inclusive, financeiramente vale a pena. Inclusive de fermentação natural. Lembra, padaria é diferenciação. Se eu tiver produto bom, diferenciação. Se eu tiver produto diferente, diferenciação. E aí a padaria ela é o fidelizador de cliente. Mas posso botar produto natural, produto mineiro, produto vinho importado, cerveja importada, pode botar essas coisas todas? Pode. Qual que fideliza mais? A padaria fideliza mais. Pode falar o que você quiser. Contra o pão francês viciante, nada bate. Nada bate pãozinho francês. Nada bate. Você chega no supermercado, vai lá olhar, produto 01 de venda, pão francês. É isso. Vira e mexe, ganha da Alcato contra a filé de coxão mole, que normalmente está entre o segundo e o terceiro. Normalmente é pão, cerveja, alho, leite. Os 4 no Brasil todo o pão tá top 3 ali sempre. Mas é isso. Aí como é que você disputa com esse? Só que você vende pra caramba pão francês, quando você vai olhar a venda da padaria, dá 2% da venda, 3% da venda, e a conta não fecha. E se você não der atenção pra padaria se tornar rentável, não adianta. Tô vendendo 30 mil de padaria. Show de bola. Quantos funcionários? 3, a conta não fecha.
Você falou que é 16? A conta não fez. Com 30 mil tinha que ter 2 funcionários no máximo. Ah, mas 2 não dá para produzir. Eu falei, então você tem que aumentar a venda da padaria. E ó, o funcionário se paga, tá? Um dos poucos funcionários que se paga bem pago é o da padaria. É só tu fazer ele produzir. Porque normal, olha, entenda, vou repetir, como é que funciona a padaria? Você vai produzir, você solta o produto meio-dia. A etiqueta e tal, bota para descansar, a etiqueta começa a fazer produto meio-dia 1 hora. Para você botar na área de venda. De manhã cedo, no dia seguinte, não tem produto para vender. Ah, isso é uma outra coisa. Se não tem produto para vender, significa que o quê? Vendeu tudo no dia anterior. Não, mas será que eu vendi ou venderia mais? Ah, não entendi. Sim. Se eu tivesse mais produto, eu venderia mais. Então, o teu desafio na padaria, em 90% dos casos, não é vender, é produzir. E se você entender isso, você vai dar atenção na produção, a tua venda da padaria aumenta. As pessoas fazem, não, mas eu tenho técnica de venda. Não, meu filho, aprende a produzir, você tem que produzir. E tem que ser bom, né? Produzir coisa de qualidade, produzir coisa merda, não adianta não sai do lugar. Vale a pena ter uma espécie de, não sei se isso é possível, mas ter a massa congelada, a massa pronta que dê para se utilizar, por exemplo. Peguei um dia o padeiro, fiz massa pra caramba ali para uns 3 dias direto e estoquei. Tem essa possibilidade de estocar, porque aí ele vai chegar e vai produzir mais rápido, então por outro dia de manhã você sair mais rápido o produto, ou bota o padeiro para chegar mais cedo mesmo e é isso. O que funciona muito bem, pensa que a padaria ela é uma indústria. Então como é que eu faço para ter maior produtividade de uma padaria? Óbvio, né? Quando você tem gente, porque você está com uma padaria muito pequena onde todo mundo faz tudo, não adianta. Mas quando tem uma padaria maior, cada pessoa faz uma coisa só. Eu dei consultoria para padaria que vendia 750 mil e que a gente reinaugurou uma segunda loja que bateu quase 2 milhões. E loja de, sei lá, 50, 60 metros quadrados de padaria. Mas deixa eu te explicar alguns dos segredos, né? Cara, a padaria tem que funcionar como uma linha de produção. Então, por exemplo, a empresa vendia, num final de semana, 500 tortas. 200 tortas. Para o cara produzir 200 tortas, eu tenho uma pessoa só no recheio. Eu tenho uma pessoa só produzindo massa. Eu tenho uma pessoa só fazendo... só confeitando e fazendo o acabamento. Por quê? Eu especializo cada um. E aí o cara fica mais rápido para produzir, o cara fica mais rápido para fazer as coisas. E aí isso tende a dar um resultado muito melhor. Então, se você quiser ter mais resultado na padaria, uma das coisas é especializar as pessoas para irem produzindo só aquilo. Elas tendem a ficar mais rápido e aí aumenta a produtividade. Então o cara que está produzindo salgado fica ali só no salgado. O cara que está fazendo pão fica só em pão. O cara que está fazendo... E aí eu vou especializando, entendeu? Óbvio, entenda, para ter um cara só no recheio, só na massa... Você tem que estar vendendo uma quantidade boa, Eu tinha 80 funcionários, só na padaria, só na produção. Não, mas tu tinha demanda para isso também. Então. 2 milhões na padaria. E dava 20% líquido, tá? É melhor que mercado. O lucro. Só que é sem volume, não dá volume. Ah, mas essa padaria faturava muito. Cara, quantas você conhece que chega nesse valor? Não chega. É um case de sucesso, né? Um caso não isolado chega, ali. Chega. É um ponto fora pra chegar nisso, o cara realmente tem que produzir muito, tem que ter um resultado muito bom. Senão a conta não fecha, não. Agora a questão de funcionamento de padaria. Tipo, obviamente padaria é uma de coisas que abre mais cedo, né? Tipo, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã já está aberto, já está vendendo. Mas vale a pena eu estender o atendimento até a noite? Porque eu já vi muita padaria que, tipo, dá 6 horas, 7 horas já está arriando. Vale a pena estender até um pouco mais tarde ou não? Sim. Que horas você chega do trabalho? É a hora que você vai comer pão. 8 horas. Então, você quer 7, 8 pão. horas. Lembra que é vício? Então, quer mesmo? funciona. Chegar em casa e fazer aquilo. Óbvio, você não vai ter a mesma quantidade de produção. Mas sim, você tem que ter só para poder atender mais aquele fresco. público que vai mais tarde. Exatamente. Funciona assim. Funciona assim. E As tem... padarias antigas estão certas de ficar abertas até tarde. Fica. Vendiam mais porque todo mundo fechava e estava a padaria lá aberta. Você comprar o pãozinho ainda. Tem uma padaria lá na Pedra que... Pedra é onde eu moro, Pedra de Guarati. Tem uma padaria lá que agora tá fechando só 10 horas da noite. E às vezes eu passo 9h30 da noite e vou lá comprar pão, porque tá aberto, vira o né? ponto de escape. E aí, tipo assim, muitas vezes chego tarde, olho lá, pô, ainda faço de longe. Tem pão? Tem! Aí, entra ali, compra o pãozinho, vai embora. Todo dia, quase todo dia que tá disponível a gente aproveita, né? É isso, a disponibilidade. Qual o maior segredo, qual a maior sacada que você acha para melhorar o resultado de todos os donos de mercado ou padaria no Brasil? Disponibilidade. Você tem que ter produto. Óbvio, né? Se tiver tempo aberto com o produto, vai melhor ainda. Quer saber mais sobre isso? Quer entender mais sobre padaria?
Então, sugiro você que mande aqui umas 200 mensagens aqui pra gente poder conhecer. Além disso, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever no canal. Se você estiver assistindo no YouTube, se inscrever no canal do YouTube para que você e clicar no sininho da vaca. No terceiro nível do sininho, hein? Terceiro nível do sininho. Ele com aspas. Terceiro nível do sininho, para que você receba sempre notificação dos nossos podcasts, nosso conteúdo que vem gratuito para vocês. Tamo juntos e até o próximo Rosadas Cash!